Shalom, shalom pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Sharei Torá. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz, que é o tema do vídeo de hoje. E que Hashem nos livre logo dessa época conturbada, confusa, de pandemia, de lockdowns e etc. Certo, pessoal? Bom, com a graça de Deus, Bezrat Hashem, eu gostaria hoje de falar de um tema que muitas pessoas conhecem, mas eu conheci poucas que a entendem, certo? E esse tema é o que nós chamamos em hebraico de Shalom, certo? Eu acho que todo mundo pelo menos já ouviu o termo Shalom, ou sabe o que quer dizer, ok? Shalom, em uma tradução literal à língua portuguesa, quer dizer paz, certo? Porém, a paz que a nossa língua, que as línguas ocidentais, principalmente o português, interpreta, ela é muito pobre frente ao real termo por trás, ao real significado por trás do termo Shalom, certo? Shalom, ele é pobremente, vou dizer que Shalom é pobremente traduzido como paz, da mesma forma que, por exemplo, Mazal é traduzido como sorte, ok? Mazal não é sorte. Sorte para nós, da língua portuguesa, é algo como que um ocorrido bom em um momento que não esperávamos, ok? Porém, Mazal é muito mais do que isso. Mazal, ela na verdade, ele representa a ferramenta espiritual que Hashem lhe dá para concluir a missão pela qual você veio ao mundo, ok? Mas não é o tema da aula de hoje. Então, a aula de hoje é o Shalom, e a tradução do Shalom sofre do mesmo problema da tradução de Mazal, ok? Assim como Mazal não é bem sorte, Shalom não é bem paz, certo? E para que nós possamos entender o Shalom, ele não é só um sentimento bom, ok? Ele não é um sentimento, ele não é algo que nós devemos buscar para que nós nos sintamos bem ou que nós vivamos bem, não. Shalom, ele é algo que nós devemos buscar porque ele é uma ótima balança, certo? Ele é um ótimo termômetro para nos mostrar como a nossa vida espiritual, como a nossa vida no Avodat Hashem anda, certo? Sem Shalom, você não consegue se basear como está o seu crescimento espiritual e como está a sua santidade nos caminhos do Mestre, tá? Então, um dos motivos de buscar, na verdade o real motivo de buscar Shalom é esse. E como consequência, você tem a sensação de paz, tá certo? Mas nós precisamos entender tudo isso que eu estou falando, para que não fique muito perdido. E vamos nos basear em um versículo do livro de Gênesis, Sefer Bereshit, também na Parashá Vaishlach, certo? Que está no capítulo 33, versículo 18. E após nós lermos esse versículo, nós vamos ver o que nossos sábios nos ensinam no Midrash Rabbah, tá certo? E está escrito o seguinte: E Yaakov chegou em segurança na cidade de Shechem, na terra de Canaã, vindo de Padã Aram. E ele acampou na frente da cidade. Tá certo? Olha só. A Torá, ela diz que Yaakov, ele saiu lá da terra do tio dele, lá de Laban, de Padã Aram, e foi em direção a Eretz Israel, a terra de Israel. E quando ele chega em Israel, antes de ele firmar o primeiro acampamento na terra de Israel, a Torá fala que ele chegou em segurança. Tá? Certo, aqui temos um problema de tradução. Não está escrito que Yaakov chegou em segurança. Está escrito assim: Vayabó Yaakov Shalem. Shalem é um termo, claro, foi traduzido como em segurança. Eu acho que essa foi uma tradução assim, até que bem aceita, porque ela entrega um bom senso para a mensagem que a Torá quer passar, tá? Mas, como toda tradução, por melhor que seja, ela acaba delimitando muito o ensino que a Torá quer passar. Então o que fala? Vayabó Yaakov Shalem.
e chegou Yaakov Shalem. Não em segurança, Yaakov não chegou em segurança, Yaakov chegou Shalem, certo? Shalem, Shin, Lamed, Mem Sofit, certo? Vou colocar aqui na tela para vocês. E Shalem, em uma tradução mais literal, ela não significa insegurança, ela significa algo como completo ou inteiro, tá? Então, se a gente fosse traduzir de uma forma mais literal, a gente poderia falar que Jacó chegou inteiro ou Jacó chegou completo, certo? Inteiro até a gente até consegue fazer algum sentido, porque a gente usa essa terminologia também na língua portuguesa, mas ele chegou completo, putz, pode ficar um pouco em aberto essa compreensão, né? O que quer dizer que alguém chega completo em algum lugar? Né? Completo em quê? E o mais curioso é que Shalem nesse versículo, ele é redundante, tá? Porque a Torá, na verdade, ela não tem a necessidade de nos informar que Yaakov chegou em segurança ou que Yaakov chegou inteiro, tá? Sem danos, vamos entender dessa forma. Por quê? Porque antes da chegada de Yaakov, a Torá relata que ele brigou com o anjo de Esav e que ele superou ao anjo, ou seja, ele não foi abatido pelo anjo, e que ele também encontrou a Esav, o seu irmão, que vinha ao seu encontro com 400 homens, e Yaakov, com medo de ser atacado, também sai ileso dessa história, ok? No final das contas, o irmão dele não ataca, o abraça, e eles têm ali um momento agradável entre eles, tá? Isso, na verdade, é o que faz parecer, mas não é bem isso que aconteceu. Mas, vamos se basear na forma pshat, no literal do que está escrito. Então, o que acontece é que a Torá já informa que Yaakov estava em segurança, que Yaakov estava inteiro, e que Yaakov ele chegou até onde chegou, sempre assim, vencendo todos os seus aparentes problemas. Então, a Torá é desnecessário falar do estado que ele chegou lá, pois esse estado já havia previamente sido mencionado, tá? Porém, como na Torá não há redundâncias, a gente não pode entender esse Shalem na forma que foi traduzido ou em seu significado literal. Ou seja, esse Shalem ele não está dizendo que Yaakov chegou em segurança e não está dizendo que Yaakov chegou inteiro ou completo em Shechem. Porque se fosse esse o caso, seria uma redundância. E redundâncias na Torá, por mais que existem muitas redundâncias na Torá, a Torá não possui nenhuma redundância. Esse que é o mistério, tá? Sempre que há uma redundância na Torá, na verdade é um sinal que ela está dando, olha, presta atenção aqui, tá? E esse é uma delas. Shalem é uma redundância e é algo que está chamando a atenção. E não pode ser compreendido nem na forma que é traduzido e nem de forma literal, tá certo? E o que é Shalem? O que Shalem nos lembra? Olha lá, Shalem é escrito com Shin, Lamed, Mem Sofit, certo? E é o mesmo Shoresh, a mesma raiz da palavra Shalom, que é Shin, Lamed, Vav e Mem Sofit. Ou seja, Shalem e Shalom, não posso dizer que são as mesmas coisas, mas Shalem, nesse caso, pode e deve ser compreendida como Shalom. Ou seja, a Torá não está dizendo que Yaakov chegou em segurança, ou inteiro, ou completo em Shechem. Ela está dizendo que Yaakov chegou com Shalom em Shechem. Ou seja, ele chegou em paz. Porém, temos um outro problema. Porque o que seria a paz? Né? Se a gente pega o significado de paz em português, se a gente jogar no dicionário, você vai ver que está lá a ausência de conflito. Tá? Ok, ausência de conflito. Mas será que Yaakov, a Torá, se importaria, usaria suas palavras de forma redundante, simplesmente para dizer que Yaakov chegou num local sem conflitos? Olha, você já entendeu que chegou sem conflitos, porque o único conflito que ele tinha era com Esav e tal estava resolvido. Eu acho que fica muito pobre compreendemos apenas dessa forma, ok? E quais outros significados de paz
Paz talvez também possa ser decidido como um sentimento bom interno. Eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com todo mundo, eu estou bem com a minha vida. Então eu sinto aquele bem-estar, aquela sensação confortante, né? E que a gente define como paz. Ok, essa é uma boa definição na língua portuguesa. Porém, não define o shalom, certo? Portanto, devemos olhar para o que ensinam nossos sábios, para o que apontam nossos sábios, sobre o que realmente quer dizer shalom. Ok? O que é o shalom? O que é o shalom que ele não pode ser compreendido, ele não pode ser desmistificado através da terminologia paz que temos em português. Ok? E para tanto, vamos ler lá no Sefer Bereshit, no Midrash, tá? Midrash Rabbah, no Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 79, parte 1. E fala o seguinte, ele começa mencionando: e Yaakov chegou Shalem, tá? Aí ele começa. Na fome, ele começa a citar diversos versículos, ok? Ele começa a citar diversos versículos. Na fome, eu te livrarei da morte. Isto ocorreu com Jacó e sua família, pois encontramos que Yosef disse a seus irmãos, pois a terra já está sendo assolada por fome em 2 anos. Ou seja, então ele explica que assim, o que ele começa a explicar, ele começa a pegar versículos de tudo que aconteceu com Yaakov, tá? E ele começa a apontar outros versículos que falam sobre essas ocorrências. A primeira é a fome. Então, assim como Yaakov passou fome antes da sua ida para o Egito, há também uma promessa que Hashem livrará os seus da fome. Aí ele fala o seguinte: na guerra eu livrarei do poder da espada. Isso também ocorreu com Yaakov, quando Labã lhe disse, está em meu poder lhe fazer mal. Ou seja, assim como Hashem promete aos seus livrá-los da espada, Yaakov foi liberto da espada quando Labã foi atrás dele e lhe ameaçou. Aí o Midrash continua. Deixa eu ver se só não me perdi aqui, peraí. Olha lá. E ele te livrará da língua que está oculta. Assim como isso também ocorreu com Yaakov, quando Hashem proibiu Labã de dizer qualquer coisa boa ou má a Yaakov. Tá? E aí ele fala assim: e você não temerás quando vier as situações de destruição. Isso alude ao que Yaakov passou ao ser salvo de Esav. Ou seja, Yaakov temeu Esav. E ele foi salvo de Esav. Tá? Você irá rir perante os ladrões. Isso acontece com Yaakov, quando ele foi salvo das tentativas de roubo de Labã. E você não temerá as bestas do campo. E você as tratará com está escrito bem assim, com as pedras do campo, tá? Isso também ocorreu com Yaakov, quando ele tomou as pedras que estavam lá sobre o altar do Monte Moriá e as arranjou sobre sua cabeça. E você saberá que há paz na sua tenda. Isso também ocorreu com Yaakov, pois sua família, todos os seus problemas familiares terminaram pacificamente. Tá certo? Então, olha só. O Midrash, é complicado um pouco entender algumas coisas do Midrash, mas o Midrash ele pega 7 versículos, tá, que estão pelo Tanakh, que falam sobre livramento, certo? E ele aponta que os livramentos que são relatados nesses 7 versículos ocorreram na vida de Yaakov, certo? Ocorreram na vida de Yaakov. E quais são eles? O primeiro é a fome, certo? Yaakov foi salvo da fome quando estava lá no Egito, antes de migrar na terra de Israel, antes de migrar para o Egito, tá? Hashem salvou Yaakov e sua família, fazendo com que Yosef fosse para o Egito. A ida de Yosef para o Egito, dentre outros fatores, foi para salvar Yaakov da morte, da fome que viria a assolar Israel anos mais tarde, tá? Então ele livrou. Aí ele fala
que livrará da guerra. A guerra que fala aqui, olha só, também aconteceu com ele do poder da espada que vem com a guerra, na verdade, né? Quando Yaakov saiu da casa de Labão, Labão o perseguiu, e Labão o ameaçou, falou, olha, eu posso causar mal para você, ou seja, ele ameaçou fisicamente, ele ameaçou com o teor da espada, certo? E o que aconteceu? Nada, Hashem livrou, certo? Terceiro, da língua má, ou seja, da fofoca, da maledicência, a qual também Yaakov foi liberto, pois antes de Labão encontrar Yaakov, Labão teve um sonho onde Hashem lhe disse, olha, não diga nada. Não foi Hashem, foi um anjo. Um anjo lhe disse, falou, olha, não diga nada, nem de bom nem de mal para Yaakov, certo? Fique quieto, silêncio. Ou seja, preveniu qualquer mal que pudesse ser causado a Yaakov através da língua de Labão. Quarto livramento, ou seja, da destruição, certo? Do medo que vem por causa da destruição. E isso ocorreu também com Yaakov quando ele ficou sabendo que seu irmão Esaú estava vindo em sua direção com 400 homens. Ele foi liberto. Aí ele fala do roubo, que nós riremos perante o ladrão. Isso aconteceu também com Yaakov quando Hashem o livrou das inúmeras tentativas que Labão teve de enganá-lo, de roubá-lo, né? Fala então o sexto das bestas do campo, que significa a segurança que Hashem dá para habitarmos na nossa terra. E o versículo fala que nós lidaremos com essa besta do campo com as pedras do campo. E essas pedras, elas aludem às pedras que Yaakov tomou lá do Monte Moriá e colocou sobre sua cabeça antes de ter o sonho lá, o famoso sonho da escada. Certo? E por último ele fala da Beit Shalom, da paz que haverá em suas tendas, tá? Pois todos os problemas que tiveram na casa de Yaakov, que foi a abdução de Diná, ou aquele caso de Yehudá com Tamar, todos foram resolvidos, apesar de serem problemas, foram todos resolvidos de forma boa. Hashem permitiu os problemas, mas Hashem não parou. Foi tudo resolvido para o Hashem. Amém? Então o que nos ensina? Nos ensina que quando Yaakov chegou Shalem, ou chegou completo em Shechem, significa que ele chegou com esses 7 características, com esses 7 livramentos sobre ele. Tá certo? Ou seja, a completude que a Torá está falando e que aponta o Midrash Bereshit Rabbah, é que essa completude ela é composta de 7 ações, de 7 benesses de Hashem que ele dá aos seus. São elas: fome. O que nós entendemos daqui? Não haverá falta de nada material. Ok? Tudo que o homem necessitar neste mundo físico, ele terá. 2. Guerra. O que significa? Ele terá segurança na terra onde ele vive. 3. Maledicência. Ele estará oculto aos olhos dos fofoqueiros à bruxaria, à feitiçaria. 4. Destruição. O que significa? Pestes, pandemias que a gente está passando agora, doenças. Ou seja, ele ouvirá sobre pandemia, sobre as pestes, e ele não temerá as pestes. 5. O roubo. Ele não será roubado de nenhuma forma, ou seja, ninguém na sociedade onde ele está inserido lhe causará nenhum mal. 6. Bestas do campo. Significa aquela violência local, ou seja, o assalto, ou a bala perdida, ou o latrocínio, que Deus não permita, certo? E por último, uma tenda em paz, ou seja, uma Beit Shalom, que é uma vida em paz dentro do seu lar, com a sua mulher, com seus filhos, sem problema algum, ok? Sem vícios, sem destruição, sem traição, nada, sem discussão. Esses são as 7 promessas, os 7 pontos que Yaakov recebeu até esse momento, que a Torá define como Shalem. Ou seja, por Yaakov ter vivido o que viveu e ter passado por essas 7 contrariedades em sua vida e ter recebido esses 7 livramentos de Deus, de Hashem, a Torá o diz que chegou como Shalem.
Ou seja, essas 7 benesses de Hashem estavam na vida de Yaakov. Por isso que a Torá fala que ele chegou Shalem. E como Shalem e Shalom se apontam, entendemos que Shalom, a pessoa que tem Shalom, quando você fala em hebraico para alguém Shalom, que você deseja Shalom, você está desejando essas 7 bênçãos para essa pessoa. Só tem Shalom, não é aquele que vive na ausência de conflito e não é aquele que tem uma paz interna. Só tem Shalom é quando a pessoa, nada de material lhe falta, onde ela tem segurança onde ela vive, quando ela está ao culto da feitiçaria dos fofoqueiros, quando ela está livre das doenças, das pestes, quando ela não é roubada, quando ela tem segurança do ambiente e quando ela tem uma vida familiar sem problemas. Se falta um deles, por isso que eu falei que é um ótimo termômetro, porque se falta um deles, tem algo errado na nossa vida. Se eu tenho todos eles, tenho segurança, não fico doente, tal, mas me falta algo material, tem algo errado na nossa vida. Tem algo errado. E a pergunta é, puxa, se tem algo errado, se falta algum desses 7 itens na minha vida, como é que eu faço para arrumar? Simples. Coincidentemente, essas 7 coisas, fome, guerra, espada, doença, peste, tudo, está escrito em Levítico 26 e em Deuteronômio 28. Depois vocês leiam. É muito longo aqui para eu ler, mas vocês leiam que é uma coisa fantástica. Mas eu vou ler o primeiro, como começa ambos os capítulos. Em Levítico 26, 3 começa assim: se você seguir minhas leis e fielmente observar os meus mandamentos. Aí começa: te livrarei da espada, te livrarei da fome, não faltará nada para você, te livrarei das bestas do campo, e terás paz na sua casa, e tudo que fala aqui, que falamos aqui. No 28 fala o seguinte: se você obedecer a Adonai, seu Elohim, e observar fielmente todos os seus mandamentos, livrarei da espada, livrarei da violência da terra, livrarei da guerra. Exatamente os 2 versículos, os 2 capítulos, Levítico 26 e Deuteronômio 28, fala exatamente desses 7 livramentos. Ou seja, vamos ler de novo: se você seguir minhas leis e fielmente observar os meus mandamentos, ou seja, se você viver a Torá, você terá paz. Não há outra forma. Quem diz isso é Hashem. Hashem fala, só existe uma forma de você ter paz: obedecendo a Torá. Fim de papo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. E não é só uma paz sentimental, é uma paz que vai nos trazer tudo que nós precisamos, vai nos livrar das doenças, vai nos livrar do lado negativo, vai nos livrar de tudo. É uma coisa fantástica, esse é um mistério. Quando o homem vive de coração a vontade de Hashem, quando o homem vive de coração os seus mandamentos, ele será um homem shalem, ele será um homem completo, ele atingirá o nível mais alto existencial e por quebra ele terá a paz de Deus, a qual lhe servirá como termômetro para quando se um dia faltar alguma dessas 7 coisas, ele saberá como consertar. Esse é um mistério fantástico que eu estou ensinando para vocês. Esse é um grande segredo de Torá, ok? E eu espero que todos nós possamos absorver e que a Shalom de Hashem esteja presente e atuante em nossas vidas. Bezrat Hashem. Pessoal, se você quer nos dar o apoio, se quiser que o Sharei Torá continue os trabalhos, dá o joinha, dá o like, se inscreva no canal, compartilhe. E pessoal, até semana que vem, Bezrat Hashem. Shalom lekulam.